Também para Dona Maria, lá do Cantinho das Grutas, Grutas, né? rapaz, Lá gente tem boa. todos os artigos religiosos, ela está aí na audiência do programa sempre. Um abraço para Dona Maria, para todo o pessoal, a equipe dela lá no Cantinho das Grutas, também na Felipe Camarão. Olha, doutor Evaldo, nós temos aqui uma questão trazida pela Graça do Santo Antônio. Ela pergunta quantos anos um filho pode receber pensão, até quantos anos? Teoricamente, né, enfim, hoje se fala até os 18 anos. Só que na realidade pode ser estendida. Em alguns casos, se a pessoa comprovar que necessita, que tem, realmente ainda está estudando, ela pode ir até os 24 anos. Tá? Existe uma jurisprudência que permite até os 21 anos sem nenhum tipo de comprovação. E há quem pense, como eu, que mesmo após os 24 anos, se o pai, se o alimentante, pai ou mãe, tiver condições e houver necessidade total, como por exemplo, condição para um estudo do alimentante e a necessidade, e possibilidade, né? exatamente. E comprovado essa necessidade ligada à parte de educação, se você tiver dentro mais ou menos, não uma pessoa que, por exemplo, repete 3, 4 anos. Não sai da faculdade, todo ano. Exatamente. Aí você sabe que está gastando, torrando o dinheiro do pai e da mãe. Aí fica complicado, Marquinhos. Muito bem. A Sandra, ainda é sobre pensão, doutor Evaldo. Isso, perguntas acumuladas já há muito tempo. Sandra é separada, Sandra, da Nova Betânia. Nova Betânia, um alô pra tem um filho e o pai pode passar o final de semana com o filho, é separada ela. Isso é muito bom, Sandra. O pai não só pode, como deve. Olha, com todo respeito, principalmente às mulheres. Eu falo muito franco, pela minha experiência de 13 anos. As mulheres, às vezes, querem se vingar do seu ex-marido, do seu ex-companheiro, e querem se vingar usando a pobre da criança ou do adolescente. Isso é um absurdo. A gente conversou sobre isso aqui, viu? A tal da alienação parental. Alienação parental, né? Que fica pode dar jogando a criança contra o pai, contra a mãe. O pai, ele tem o direito de visita, inclusive incluindo, em algum caso, um final de semana para ficar com o seu filho. Você só quer o pai para pagar os alimentos? Quer dizer que ele só é pai para tirar do salário dele e dar os alimentos? Ele não é pai para participar da educação e para ter o direito de convívio com o filho? Isso é um absurdo. Então, mulheres, isso acontece mais com mulheres, às vezes com os homens. Tem homem também que coloca o filho tipo contra a mãe. Exato, é um absurdo. Pelo amor de Deus, não faça isso com a pobre da criança ou do adolescente, não. Ele não tem nada a ver. Se o seu marido ou se a sua esposa não foram bons companheiros, não foram bons maridos, boas esposas, isso é um problema de vocês, que ficou pro passado, que vive de passado é museu. E, aliás, viver uma nova vida. Doutor Evaldo, às vezes a pessoa não é bom companheiro e bom companheiro, é um bom pai. É um bom pai. Uma boa mãe, né? Ave Maria, exatamente. Deu certo a união. Deixar essa coisa, essa vingança, essas picuinhas que aconteceram durante o relacionamento. Pergunta aqui sobre de uma empregada doméstica, né? Ela diz que trabalha numa casa há 12 anos e não tem carteira assinada, nunca recebeu décimo, nem férias, e pergunta quais os seus direitos. E olha, são duas perguntas sobre esse mesmo tema. E as perguntas de hoje também. Já estou colocando, inclusive, duas perguntas de hoje. De hoje já. Uma sem identificação. Certo. E uma de Marisete, do Dom Jaime. Trabalha de doméstica faz 8 meses, tem o direito a seguro-desemprego, mesmo não tendo a carteira assinada, pois estou sendo demitida. Isso, bora logo exemplificar. Não é ter a carteira assinada, até mesmo para os domésticos, que você não vai ter os seus direitos reconhecidos. Porque se fosse assim era muito bom. O empregador, para deixar de pagar os seus direitos, bastava ele se esquivar de um dever que ele tem, que um dever, inclusive, que ele paga multa, se ele não assinar a sua carteira. Agora, em sendo doméstico, você tem direito a ter a carteira assinada, tem como qualquer outro empregado. Agora, os empregados domésticos, eles não têm todos os direitos dos demais empregados. Agora, que não tem todos esses direitos, não significa que ele não tenha direitos, não. E, para ser sincero, ele tem praticamente todos os direitos. Ele tem primeiro o direito a ter a carteira assinada, ele tem direito a 13º, ele tem direito às férias, ele tem direito a aviso prévio, ele tem direito à aposentadoria, ele pode, e aí é opcional, que aí entra a questão do seguro-desemprego,
pode haver a inscrição dele junto ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse não é obrigatório, está se pensando em ser obrigatório. Existem projetos de lei para fazer valer, inclusive da própria Constituição, porque a Constituição excepciona, diz quais são os direitos mínimos, não fala, inclusive, que não pode nenhum tipo de direito ser estendido ao empregado doméstico. Então, por exemplo, ele tem direito a seguro-desemprego do empregado doméstico? Tem, se ele tiver inscrito dentro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que não é obrigatório. Então, ele tem que estar pagando o FGTS junto com o empregador para que ele tenha direito ao seguro-desemprego. E, no caso, o seguro-desemprego do empregado doméstico é diferenciado, é de 3 meses. Ele tem praticamente todos os direitos. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, doutor Erval, para o Francisco Cid, do Alto de São Manuel, que fez uma pergunta, o senhor já respondeu, inclusive, aí nessa resposta que foi dada à pergunta anterior, porque ele perguntava sobre PIS, seguro-desemprego, horas o PIS extras. Ele vai ter só se ele do empregado doméstico. FGTS, né? Exatamente. Interessante, ele tem direito ao repouso semanal, não é? Remunerado. Ele tem direito à redutibilidade salarial. Ele tem direito, como eu disse, ao 13º. Quase tudo, né? Quase tudo. Ele não tem realmente. Ele tem até estabilidade no emprego, em caso de ser uma empregada doméstica e ficar grávida. Se for o pai, ele tem direito à licença paternidade. É praticamente todos os direitos. Agora, não são todos os direitos, porque tem alguns direitos, como por exemplo o FGTS, como por exemplo hora extras, que ele não vai ter direito, o empregado doméstico. Tem uma pergunta aqui de Francisco Monteiro, lá do Van Rosado. Um abraço para o pessoal do Van Rosado, ali do Costa e Silva, dos Pintos, toda aquela região. Entrou com uma ação no juizado referente ao defeito numa central de ar-condicionado. E, segundo ele, teria ganho a causa. Ocorre que, até o presente momento, não houve a troca da central de ar. Também ninguém sabe quanto tempo faz, né? E ele está sem advogado. Pergunta o que fazer. Olha, isso é interessante. Por um lado, a lei facilita para você até 20 salários mínimos, que você postule, que você faça os seus pedidos, que você vá aos juizados especiais sem advogado. Mas, sinceramente, pela minha experiência dentro da área, não é tão interessante, não. Porque, às vezes, quando há uma dificuldade dessa, como, por exemplo, a empresa fica colocando óbice, no seu caso aí, para fazer valer uma decisão judicial que já mandou e ser entregue, ser trocada a sua central de ar que estava com defeito. Olha, há uma cultura que eu não consigo entender porque que as pessoas descumprem as decisões judiciais nesse país. Para você ter uma ideia, você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, eu fui tentar explicar para um professor meu de doutorado o que era processo de execução, que era justamente executar, que é o caso aí, o que já está decidido. Ele passou 1 hora ou mais para entender. Tudo bem que o meu portunhol, né? Nem o espanhol não é tão bom. Teve também essa complicação, mas nem por isso não. Depois eu consegui falar. E ele não entendia como é que uma decisão judicial não é cumprida. Mas nesse caso aí você vai ter problema porque tem alguns pedidos que vai poder ser agilizado e a jurisprudência diz que o juiz não pode dar de ofício, que o advogado que é o técnico vai saber fazer. O que é que eu lhe recomendo? Vá lá, diga para o servidor no juizado, tente falar com o juiz, que é um absurdo que essa central não tenha sido ainda entregue. Que você pode pedir, inclusive, a imposição de multa. E o juiz impõe uma multa, inclusive, diária, alta, até que a empresa cumpra e entregue a sua central, que é um verdadeiro absurdo. Se o judiciário já disse que houve um erro, essa central tem que chegar no seu estabelecimento, na sua casa, enfim. Que é um absurdo você comprar um produto com defeito e até hoje, desde a data que você comprou, você não ter recebido ainda. Realmente lamentável. A Graziela, do Alto de São Manuel, doutor Erval, pergunta o seguinte: as cobranças indevidas por particulares, né? Uma cobrança que tenha sido feita indevida por um particular. Acontece, né? Ela pergunta se, no caso de restituição, teria que ser feita em dobro. Pode sim. Porque o que a legislação fala? No mais específico, o Código Civil, de um modo geral. Que uma cobrança indevida, se comprovar que há uma cobrança indevida e que você, aí é o tipo de negócio, você pagou a cobrança indevida, porque muitas vezes é o seguinte, não é o ato só de cobrar, é você pagar algo porque você não tinha o dever de pagar. Lhe dá o direito de repetir em dobro, não é só a cobrança em si, não. Então assim, eu peguei um dinheiro, né? Exato. De repente,
bom, é um exemplo bem Básico, concreto, mas básico. pode ser. Digamos que eu tenha pego dinheiro emprestado com alguém, né? R$ 100, aí a pessoa foi me cobrar, não se fala em cobrança ilegal. Não, pelo amor de Deus, isso é cobrança devida dentro de um acerto, de um contrato de mútuo, como chama, ou empréstimo. As pessoas Agora, se eu não tiver pego esse dinheiro, né? E paga por algum motivo, às vezes você paga, Para evitar o receber em aborrecimento. dobro, você pode receber em dobro, deve receber em dobro. Doutor Eval Fábio, 12 anos, tem uma pergunta aqui tão interessante. Essa pergunta faz tempo, eu nunca vi essa pergunta sendo feita. Imagino que já faz muito tempo que ela está aí no nosso arquivo. A utilização de menores de idade no trabalho doméstico, principalmente são menores advindos, segundo o Fábio, de cidades do interior. Quem deveria investigar? Isso é uma ilegalidade? Como é que o senhor vê essa questão? Isso pode aqui? ser uma ilegalidade, sim. Pode ser, inclusive, não só a questão do menor em si, um trabalho que submeta a criança, e no caso, a uma condição até análoga à de escrava. Isso eu já vi muitas vezes, não sei se acontece atualmente, né? O Ministério Público do Trabalho, o doutor Gleidson Gadelha já esteve aqui. Eu até sugiro, viu, Marquinhos, que a gente entre em contato com ele, para ele retornar aqui. Já está em Dr. tempo dele Gleidson voltar, Gadelha, né? grande procurador do trabalho. Nilton, anota aí, é uma pessoa, eu posso passar o telefone, é uma pessoa sempre muito ligada, trabalha muito com a questão da imprensa para mostrar. Agora, tem um lado social, né? Ele mesmo destacou isso aqui. Se essa pessoa, por exemplo, está ajudando um pobre parente, está passando fome lá no interior e vem para cá para só auxiliar o seu pai, é uma situação, é quase que uma sobrevivência, um regime lá. Isso tem que ser analisado caso a caso. Agora, caso concreto, né, trazer o menor, submeter a carga horária todinha de um trabalhador normal, e que não pode, isso dá problema grande. Inclusive o Ministério Público do Trabalho fiscaliza, você fique de olho que isso é muito complicado. Eu sei que tem a dificuldade que é dentro da casa do cidadão, que é o emprego doméstico, mas mesmo assim isso pode dar grandes problemas para quem está usando dessa mão de obra que não é permitida, inclusive não é permitido pela própria Constituição. Perfeito. A produção já está dizendo aqui que nós temos que dar mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com outras perguntas já do nosso arquivo e também perguntas que o pessoal está fazendo hoje no programa Conheça os Seus Direitos. A gente volta daqui a pouquinho.